Porque aí você fica com amizades ali que são pessoas que estão ali no mesmo projeto, né? De imigração. Então o cara às vezes trabalha em 2 empregos, o cara faz faculdade de noite, faz faculdade de manhã. E assim, não tem muito tempo pra resenha. A gente não. A vida lá é você não tem tempo e você não tem dinheiro. Caramba. Não tem dinheiro, porque assim, o dinheiro que você tem, às vezes é um suporte que sua família te dá, então é um dinheiro bem limitado, e o dinheiro que você ganha é pra se manter. Porque Vancouver, por mais que seja uma cidade muito rica, é uma cidade muito cara. É uma cidade muito cara pra viver. O mercado é caro, o aluguel é caro, eles reclamam da gasolina, né, lá também. A gente que é brasileiro acha até tranquilo, mas assim, a vida de imigrante é difícil, então as amizades é difícil. Você morou em homestay. Homestay o cara é um familiar, uma família que tem lá, você vira um integrante da família. Sim. De quantas nacionalidades diferentes você passou aí? Porque você passou em 6 casas diferentes. Você se recorda, assim, pelo menos da maioria delas? A primeira casa que eu morava na casa de um casal, onde o dono da casa era canadense e a esposa dele era filipina. E o filho deles era filipino. E na segunda casa eu morei com uma família só de filipinos. Eram todos, os filhos já eram canadenses, mas os pais eram filipinos. Na terceira eu morei na casa de indiano. Na quarta eu morei na casa de mexicano. Morei na casa de africanos também, mas só de passagem. Morei na casa de brasileiros e depois eu morei sozinho. Dessas casas que você morou, qual era a cultura? Era diferenciada ou era... Boa pergunta, é isso que eu queria saber. Uhum. Você teve choque cultural ali? O Ramon tá querendo saber a mesma coisa que eu. Você teve algum confronto cultural ou todos já estavam, vamos dizer assim, padrão canadense? Com relação à comida, comportamento, higiene, forma de tratar os filhos. Então, a primeira casa que eu morei, eles já eram bem canadenses, assim. A esposa era filipina e o filho também, mas assim, eles já estavam lá há muito tempo, então eles já estavam naquela cultura. Até porque o Canadá é igual ao americano, assim, ele tem uma cultura diferente pra gente que olha, mas não é uma cultura extrema, assim, que tenha muitas diferenças. Igual no Oriente Médio, por Isso, exemplo. Né? Exatamente. Então eles já estavam de uma maneira mais tranquila, mas o que era engraçado, como eu comentei com meu pai até esses dias, o dono da casa era alcoólatra, né? Nossa. Então era muito difícil lidar com ele, muito difícil. Assim, tinha dias que a gente chegava em casa e ele estava muito bem, muito feliz. Tinha dias que a gente chegava em casa e ele começava a xingar do nada, gritar. E aí é difícil quando você tá na casa de outra pessoa e o cara tá gritando com você e você não sabe o que falar, porque tipo, eu não sei se eu tenho pra onde ir. E seu pai sabia disso? Sabia, mas assim, eu sabia mais ou menos, né? Porque eu também não irritava meus pais, assim, de ficar falando, isso tá acontecendo, só se era uma coisa extrema. Não, de mim é o seguinte, a relação era o seguinte, o Gorgo perguntou, seus pais sabiam disso? O Gui, pela nossa pouca intimidade, porque a gente não teve muito tempo de convivência, ele não me contava as coisas. Eu fui a pessoa responsável por mandar o Gui pro Canadá. Então, por exemplo... foi eu que, vamos dizer assim, eu que paguei a ida dele pra lá, paguei os estudos dele, paguei a viagem, pagava mensalmente. Eu era o responsável por isso. Então ele tinha receio de falar pra mim e eu achar, por exemplo, que não estava sendo bom pra ele. E com a mãe dele ele tinha um pouco mais de liberdade. Ele falava pra mãe. Mas a mãe dele falava pra mim. Entendeu? A mãe dele falava pra mim. Né? Só que o Gui, ele é muito forte, ele não passava tudo. Então ele segurava as broncas sozinho. Sim. Nós fomos descobrir o apuro que ele estava passando depois de uma certa situação. Sim. Você se sente bem em contar, filho? Sim. Primeiro, nessa casa... Você só conta se você se sentir bem, senão é uma coisa muito pessoal sua. Eu falo, mas tipo, por exemplo, pra dar um exemplo de como as coisas eram, meus pais só foram saber que o cara era alcoólatra, que ele gritava comigo, que ele ficava batendo na porta do meu quarto, mexia nas minhas coisas, assim, uma semana antes de eu ir embora. Porque era realmente numa hora que eu falei, não aguento mais, eu preciso conversar com ele metia o dedo na cara do Gui, batia na porta, invadia o quarto dele. Imagina, do nada ele entrava. Eu tentando dormir, o cara pau na porta. Tava bêbado, entendeu? Mexia nas coisas do Gui. E no outro dia acordava, tipo, de boa, fazia café da manhã pra mim, assim. O cara era alcoólatra, Ele chegou a levantar a mão pra você alguma vez ou tentar fazer Não, isso? só tipo, de botar dedo na minha cara, assim, essas coisas. Caralho, mano. É difícil. Meio chato. E é difícil que você tá na casa dos outros, né? Porque o que eu faço?
com esse cara. Nossa, você, eu tive que morar na rua. Ah, então, eu cheguei a fazer isso. Teve uma casa lá, que foi a casa dos mexicanos, que, tipo, meu, a situação era deplorável, assim, tipo, foi a pior coisa que eu passei na minha vida, nessa casa desses mexicanos. E aí eu falei, tipo, nossa, a gente brigou pra caramba pra eu sair de lá, né? Porque eu falei, cara, ele queria me cobrar uma multa, né, da multa do aluguel, porque eu queria sair, e eu mostrando pra ele o tempo inteiro. Eu falei, mas no contrato você tá falando que eu tenho que te pagar a multa por estar saindo antes do coisa, mas no contrato tá dizendo que você teria que fornecer isso, isso e isso, e olha as condições da sua casa, não sei o que, a gente brigava. Caso mexicano, o cara não dava comida. Caramba. Porque quando você fecha uma homestay, você fecha a estadia da pessoa e a alimentação dela. Ela tem que fornecer a alimentação. Ela não dava comida. Nossa. Não, a casa era, assim, nojenta, difícil. Nada a ver com cultura, nem nada. Era realmente porque eles queriam ganhar dinheiro. Eram as pessoas, não era? A casa não era deles, era alugada. Então eles queriam, tipo, alugar uma casa e botar um monte de estudante, quanto mais melhor, Fazer pra dinheiro poder pra pagar o aluguel. E aí eles trabalhavam e ganhavam o dinheiro deles. Os mexicanos roubaram minha cama, filho. Não gosto de mexicano. Mas você- A primeira vez que os Estados Unidos roubaram minha Cala a cama. boca, caralho. Não, mas tipo, os caras... No começo a gente se dava bem, mas assim, são questões de contrato, assim, não tinha como eles estarem fazendo isso comigo, sendo que eles não forneciam as condições que estavam no contrato. Então chegou uma hora que eu falei pra eles, mano, ele falou, você vai pagar? Eu falei, não vou pagar. Peguei minhas coisas e fui embora. Eu falei, me pede. Aí eu, tipo, saía da rua com mala, só que aí, tipo, saí lá todo, não, vou sair, agora quero ver o que eles vão fazer, e aí fiquei na rua, aí, tipo, e agora? Onde é que eu vou dormir? Tipo, não tem pra onde ir. Barra. Aí eu comecei a ligar pros meus amigos, assim, falei, mano, posso dormir na sua casa hoje? Aí eu fiquei umas 2 semanas, assim, dormindo na casa de um, dormindo na casa de outro, dormindo na casa de outro, até que um amigo falou, mano, tipo, fica aí só. E aí eu comecei a tentar ajudar ele, né, tipo, eu dava uma grana ali, pagava uma conta ali, tipo, pra poder ajudar ele, e aí eu fiquei uns 2 meses assim até eu achar uma casa. Mano, olha que engraçado. Nesse tempo que você foi pra rua, sabe? Eu acho que qualquer pessoa no seu lugar já ligaria pro pai, sabe? Tipo, Desistiria. pai, por favor, o que eu faço da vida, sabe? Eu não E liguei. você? Então, mas eu fiquei muito puto depois, cara, porque ele não me contou nada disso. E o que acontece? Aí a gente tem que ver a situação de um garoto, né? Um menino. Na época ele tinha aí 19 para 20 anos. Um moleque desse na rua. Ele, aqui em São Paulo, sempre foi protegido pelos pais. E aí, ele nessa situação difícil, sem grana, passando esses apuros. Lá, o tempo todo é tempo frio. Tem dia lá que no inverno escurece que horas, filho? 4 horas da tarde. 4 horas da tarde escuro. escurece. Escurece 4 horas da tarde. E amanhece que horas? Amanhece no inverno, 9 horas, 10. 9, 10 horas da manhã amanhece e 4 horas da tarde escurece. Ou seja, boa parte do dia é escuro. E aí vem a rede social. Ele abria a rede social, o que ele via? Os amigos dele aqui. Na praia, porque lá o inverno, aqui é o verão. Sim. Na praia, no rolê, Putz. Não, era amigos, triste. ex-namorada, os pais, me via aqui com vocês, me via no sol, me via na praia, via o irmão dele com a gente se divertindo, via os amigos dele no rolê e ele, sem lugar para dormir, dormindo na casa de favor dos amigos, no inverno extremo, tempo todo escuro. Aí ele entrou numa crise de depressão. Não, E Você assim, por entrou em exemplo, eu depressão, olhava. mano? Sim, eu olhava, por exemplo, os stories do meu pai, ou as coisas que minha mãe mandava. Eu falava, pô, casa mó legal, tipo, eu tenho casa e hoje eu tô aqui na rua, tipo, sem saber pra onde eu vou. E eu falava, eu não posso chegar e ligar pro meu pai ou pra minha mãe e falar isso. Tipo, pai, eu tô na rua, mãe, eu tô na rua. Ele falava pra gente que ele ia se sentir um fracassado se ele fizesse isso. Pô, fracassei, eu não aguentei o tranco, entendeu? É a mesma Exatamente. ideia que eu tenho assim hoje de eu voltar pro meu pai, pra casa dos meus pais, sem nada. Falo, mano, eu não consegui cumprir a missão. Então, Eu quem já entendo a passou por parada. isso entende, né? Tipo, porque eu ia ligar assim, se eu falasse pra minha mãe, principalmente, se eu falasse, mãe, eu não tenho pra onde ir, eu tô na rua. Ela ia falar, não, eu compro uma passagem, você vem agora. Agora. Pega as suas coisas e já entra no avião. Mas não é bem assim com a gente, né? E aí eu mano? falei, mas aí como é que eu vou me sentir depois?